Ora, bom dia a todos. Percebo que já estaremos live. Só fazer aqui um bocadinho de compasso de espera para que as pessoas possam entrar, mas desde já bom dia a todos os que estão aí do outro lado. Vamos só esperar aqui um minuto e podermos dar início à nossa conversa. Desde já agradecer a todos aqui a vossa presença aqui nesta manhã para uma conversa que acho que acreditamos vai ser aqui interessante. E podemos trocar aqui algumas ideias aqui sobre o tema. Bom, então vamos dar aqui arranque aqui a este nosso webinar. Desde já então agradecer a todos os que estão aqui presentes connosco nesta sala virtual. É enorme gosto em nome da Edenred e em nome da PNS dar-vos aqui as boas-vindas a este webinar. Este webinar que está a ser, que existe no âmbito da Edenred Business Community. A Edenred Business Community nasceu aqui com um objetivo muito claro, criar aqui um espaço de partilha, de reflexão e de debate sobre os temas que mais desafiam as organizações hoje em dia, e hoje não será diferente. Hoje aqui o tema que nos traz é o papel estratégico dos RH na literacia financeira, isto é, transformar as nossas equipas e os nossos colaboradores para o futuro. O que é que, só vos acrescentar antes de apresentar aqui os nossos convidados, explicar que caso ao longo aqui da nossa conversa tenham alguma questão, podem colocá-la aí na componente aí de Q&A, que devem estar a ver no vosso ecrã, para que nós depois possamos aqui incluí-las na nossa conversa. Sem mais demoras, vou dar aqui as boas-vindas ao Gonçalo Parreira. Gonçalo, que é o Country Manager da Penest. Bem-vindo aqui à nossa conversa. Bom dia, obrigado. O nosso Chief People Officer e CFO da Edenred Portugal, Rafael. Bom dia. Prazer falar com todos aí. Então, sem mais demoras, e aqui a nossa conversa, começar pelaquela pergunta básica, que é porque é que estamos aqui, ou seja, porque é que a literacia financeira dos colaboradores se tornou um tema cada vez mais relevante para os RH. Não é um tema de hoje, mas é um tema que tem vindo a ser cada vez mais relevante no dia-a-dia. Aqui, se calhar, Gonçalo, depois Rafael, vamos fazer aqui as vossas visões um. Gonçalo, porque é que este tema é tão relevante? Porque é que se tornou um tema quente, não é? Sim, bom, antes de mais, bom dia e obrigado a todos. Também obrigado à Edenred pelo convite. É um prazer estar aqui em nome da Paynest. E num dia em que, se tudo correr muito bem, às 8 da noite, vamos estar a celebrar uma vitória da seleção e mais literacia financeira para todos, ou pelo menos mais bem-estar para todos nós. Quanto ao ponto, a pergunta é relevante e ela é cada vez mais fundamental para as equipas que gerem pessoas, porque a literacia financeira entrou um bocadinho não só na moda, e a moda representa uma necessidade comum de muitos de nós, mas porque de facto se foi percebendo que os temas do bem-estar financeiro, das questões que nos impactam, digamos, a nossa capacidade de pagar os bens e os serviços que queremos, responder face aos compromissos, estarmos tranquilos, tranquilos tanto quanto possível desse ponto de vista, impacta muito o que nós somos como colaboradores e aquilo que as equipas de pessoas e de recursos humanos têm que gerir, que são os colaboradores e todas as suas envolventes. Portanto, ao longo dos anos temos visto várias modas, várias tendências, várias novas necessidades. Eu penso que agora aqui há este ponto como muito fundamental. E, tanto quanto é tudo na nossa vida hoje, a tecnologia, o Dr. Google, a AI como fonte primordial de informação, são extremamente úteis para democratizar, para nos dar acesso a este tipo de temas, mas também
para muitas vezes não sabendo bem o que perguntar, como interpretar, com quem nos devemos aconselhar, estamos sujeitos a fazer muitos erros, menos do que no passado, mas se calhar tomar decisões que podem parecer boas. E, portanto, eu diria que é uma tendência, porque nós precisamos deste tipo de informação e, portanto, os gestores de pessoas procuram responder a essa necessidade. E depois, sabendo isto, que há muitos impactos nas organizações, no bem-estar, na produtividade, no absentismo, no presentismo, no turnover, quando somos confrontados com colaboradores que têm penhoras, ou precisam de antecipar salário, ou estão sobreendividados, ou quando têm filhos, ou quando há uma Black Friday e desata tudo a comprar o último modelo do telemóvel. Portanto, dar acesso a fontes de informação credíveis, e temos que nos preocupar com este tipo de impacto, já não é sequer algo que pudéssemos decidir fazer ou não. Está presente nas nossas vidas, tem impacto nas nossas organizações, e é mais um fator a ter em conta. E, portanto, eu, não me alongando, penso que é mesmo um tema muito importante, a par, obviamente, de outros, não é? Portanto, tudo o que sejam temas de toda a espécie, mas este também. E o Rafael, que é uma pessoa especial, que é financeiro e pessoas, é um bicho raro. Rafael, não sei se tens aqui uma opinião complementar. Claro, e obrigado primeiro aqui a Rosa pelo convite, para estar aqui convosco hoje, e ao Gonçalo pela parceria, e a toda a audiência aqui que está aqui com a gente. Devo confessar também que hoje eu acho que a minha maior dúvida, na verdade, foi o figurino que eu escolhi para essa conversa. Estou aqui de branco, mas aqui do lado tem uma camisolinha vermelha aqui à espera do jogo de logo mais. E acho que, falando aqui especificamente do tema, e com esse duplo papel, o que eu tenho visto ao longo dos anos é que os RHs eles têm ficado muito focado em temas da saúde mental, da saúde física das pessoas, e atuado muito sobre isso. Mas eu acho que ao longo dessa atuação, os RHs puderam também aprender um pouco sobre o que tinha levado a essas pessoas, a esses colaboradores, a um deterioramento da sua saúde física, a um deterioramento, uma menor saúde mental, e acho que muitas das vezes a resposta foi efetivamente dificuldades e desafios financeiros que aquelas pessoas tinham passado. Então, os RHs entenderam que, na verdade, aquilo que ele vinha atuando dentro dos temas de saúde mental e de saúde física vinham, na verdade, de um outro tema bastante importante, que era um menor conhecimento, um menor preparo, uma menor literacia financeira. Então, por isso, os RHs passaram a entender, então talvez antes da gente atuar sobre as consequências, vamos também atuar sobre um pouco aqui o que são as causas, né? Entender o que falta para os nossos colaboradores, o que eu, como RH, posso contribuir para fazer com que esses colaboradores entendam melhor as suas componentes de compensação, consigam usar melhor essas componentes de compensação a seu favor, né, consigam entender as implicações fiscais e financeiras disso, para poder efetivamente atuar um pouco mais na causa raiz daquilo que são alguns dos problemas que os RHs enfrentam à frente, quando justamente a saúde financeira, a saúde, mental, a saúde física, né, deixam de aparecer ali nos colaboradores, e poder atuar mais nessa causa. Acho que vem sendo uma grande preocupação aqui dos RHs. Acho que o desafio grande aqui de profissionais que sempre estiveram perto das pessoas, e eu digo muito isso, acho que o RH, para com que ele seja mais humano, ele precisa ser cada vez mais exato, né? Ele precisa estar cada vez mais preparado a responder estas questões, que antes talvez ele se utilizava muito dos colegas ali com mais capacidade contabilística, com mais conhecimento sobre fiscalidade. Eu acho que o RH hoje tem que estar muito mais preparado a dar respostas e apoiar os colaboradores para isso, porque é isso que depois, lá na frente, vai contribuir para com que aquilo que já vem sendo muito bem, como eu posso dizer, muito bem ali delineado pelos RHs em termos de saúde física e saúde mental, possa ser percebido de uma maneira diferente, porque, na verdade, os RHs atuaram já naquilo que é uma das grandes causas que levam a esses problemas, né, no futuro.
Rafael, e pegando um bocadinho nesse tema, porque isto não seria tema se não houvesse um impacto no dia a dia, não é? Mesmo assim, não é? Nós preocupamos com as coisas que têm impacto e que nós percebemos que têm que ser resolvidas, umas mais menos. E um dos temas que se fala é que este bem-estar financeiro, lá está, como dizias, não é? Já não é só a parte de saúde, a parte física, a parte de saúde mental, a parte física, há aqui um bem-estar financeiro. Isto tem impacto no dia-a-dia do colaborador. Aqui estou a falar muito concretamente, como estamos a falar numa organização, na componente de produtividade, absenteísmo, retenção. Rafael, como é que aqui no seu chapéu, no tanto o chapéu de Chief People Officer, como é que isto impacta no dia-a-dia, que aqui também nos dá a verdadeira noção da importância deste tema nas organizações, não é? Exato, eu acho que você falou de dois termos bastante presentes já, né? A questão ali do absenteísmo, da falta de produtividade, e eu acho que está muito ligado também ao tema que a gente chama de presenteísmo, né? Que é, ok, o colaborador pode até estar presente, conectado, né? Presente fisicamente ou conectado aí, tendo em conta as dinâmicas de trabalho remoto que a gente tem, mas ele só está presente, ele não está completamente focado, dedicado ao trabalho, às entregas que ele tem para fazer, o trabalho e as funções que ele precisa desempenhar, muitas vezes porque ele está preocupado com a pressão que ele está a sofrer do outro lado em termos financeiros, né? Seja porque a inflação subiu, seja porque, lógico, como consequência, as taxas de juros está pressionando também em termos dos créditos que ele tem, do crédito de habitação e dos outros eventuais créditos que ele tem, e isso, lógico, num médio e longo prazo vai acabar impactando a produtividade e as entregas da companhia. Então, a companhia tem que estar atenta a esses temas, entender ali sinais que possam estar levando esse colaborador a esse maior nível de presenteísmo, ou seja, perceber ali, olha, esse colaborador agora, as entregas dele já não são no mesmo nível que eram no passado, ele demora mais, né, para entregar os mesmos trabalhos que ele demorava, muitas vezes algumas ausências acabam acontecendo, porque efetivamente, a depender da criticidade da condição financeira que esse colaborador se encontra, ele pode ter que se ausentar para renegociar as questões dele, para procurar alternativas que a remuneração dele já não consegue dar resposta, isso vai acabar afetando a produtividade da empresa. Então, acho que é muito importante que os RH tenham consciência de que é um investimento que pode ser muito difícil de ser justificado ao início, e como diretor financeiro, eu digo que a partida é muito complicado a gente entender o valor de um investimento disso de uma maneira mais tangível, ele sempre vai ser um pouco subjetivo no início, mas acho que ao longo do tempo e ao longo de ali algum histórico, os RHs vão conseguir justificar alguns temas, mostrando que aquele investimento numa maior formação, numa maior capacitação, não só dos RHs, mas da todo nesse tema da literacia financeira, vai ter benefícios de produtividade empresa, satisfação do colaborador, essa satisfação do colaborador vai se traduzir no melhor atendimento, em melhor entregas mais eficientes, no prazo, e acho que isso vai gerar esse círculo virtuoso todo. Gonçalo, o Rafael usou aqui uma palavra, não sei a origem dela, depois vou ver no dicionário se ela diz isto, mas acho que o presenteísmo não existindo, acho que claramente descreve muito bem aqui a situação, se calhar existe, depois no final vou ver aqui no dicionário, porque é efetivamente aquele conceito do estou, mas será que estou como colaborador? E o tema do investimento, e aqui é interessante, Rafael, trazes a visão do financeiro, porque muitas vezes a dificuldade da equipa de RH é justificar o custo, que na verdade tem que ser visto como investimento. Gonçalo, aqui da tua experiência e da experiência também da interação que vocês têm com as empresas, aqui no âmbito da Penest, como é que vocês veem realmente este impacto que o bem-estar financeiro, não é, tem, efetivamente, no dia-a-dia profissional do colaborador, não é? Sim, é de facto um tema, portanto, eu que sou mais velho e tenho uma carreira mais longa, recordo-me bem dos dias, hoje menos, em que as pessoas estavam no escritório até às 7 ou 7:30 da tarde, para dizer que estavam, para as chefias irem embora e só irem depois.
é uma espécie de presentismo, já existia há 30 anos, ou há 20 ou há 15. Isto não é novo. Agora, sim, o bem-estar financeiro, e eu penso que todas as decisões do dia a dia, de uma equipa de pessoas e de recursos humanos, e de uma estratégia, acho que assentam sempre em escutar cada um de nós e perceber as necessidades das equipas que gerimos, ou que as nossas chefias intermédias gerem nas suas equipas, porque o papel da RH não é ser o pai ou a mãe de toda a gente ao mesmo tempo, mas partindo destes sinais, ir tomando decisões interessantes. Eu diria que eu tenho na minha equipa pessoas muito jovens, acabadinhas de sair da faculdade, e tenho alguns que, sendo um pouco menos jovens, por exemplo, com 28 anos, tenho um colaborador que já tem uma filha. E eu, que sou bastante mais velho e tenho 2 filhas adolescentes, passei por dificuldades, ou por necessidades, ou por períodos de crescimento das minhas filhas e de diferentes necessidades financeiras. Muda mesmo muito a nossa vida ao longo do tempo. E ainda reforço com o meu caso pessoal que, sendo eu uma pessoa já de meia idade e com os meus pais mais velhos, passei, infelizmente até o ano passado, pelo falecimento do meu pai, e com um acidente e uma doença longa. E eu tive 10 meses em que tive muitas ausências de acompanhamento, por exemplo, em que tive de ir de carro longe, em que por causa disso tive que ter teletrabalho e fazer coisas mais à noite ou de manhã cedo. Portanto, acho que há aqui um conjunto de sinais que nós podemos interpretar. Quando um colaborador tem um filho, vai ter impactos, vai ter que gastar dinheiro que não sabia que ia ter que gastar, vai ter consultas, vai ter fraldas, vai ter etc. Quem ainda não tem filhos, mas quer ir ao ginásio ou quer fazer isto ou aquilo, ou, por exemplo, o não almoçar fora de casa porque se tem uma boa copa, permite, se calhar, ter aqui uma gestão interessante. Portanto, é um reforço da empresa muito grande para uma vertente do bem-estar financeiro. Para quem tem filhos mais velhos, etc. Para quem tem que pagar impostos, porque tem crédito à habitação e as taxas de juros sobem, ou tem IMIs e IUCs, portanto, conhecer estes momentos, quem recorre a endividamento, quem recorre a crédito, está a lidar com necessidades financeiras de uma maneira, e se nós percebermos isso, e por exemplo, na nossa solução existe a possibilidade de antecipar aqui uma parte do salário, e quando isso acontece é um sinal, interpretar, usar esses dados para perceber o que é que podemos fazer para diferentes pessoas. Os recursos humanos, e não ainda a nossa solução, mas há um outro sinal ainda mais óbvio, que é, por exemplo, quando uma empresa tem colaboradores com penhoras, isso tem uma história por trás, muito pesada, e perceber o que é que aconteceu, como o Rafael dizia, não é só o bem-estar, não ter burnout, ou estar aparentemente bem. O que é que está por trás disto? E, portanto, eu penso que nós conseguimos ir entendendo as etapas de vida de cada colaborador e dos perfis que vamos tendo, os sinais que daí vêm, e depois tentar comunicar e tentar agir nas causas e não apenas nos sintomas, e com isso sim, com isso reforçar pelo sinal que a empresa dá, pelas ferramentas, pela flexibilidade por vezes, ou pelo apoio, noutros casos, dar acesso a um advogado, dar acesso a outras soluções, reforçar o seguro de saúde, os seguros de vida, de acidentes, etc. E atacar temas que de facto têm muito impacto. O presentismo, o absentismo, a produtividade, o próprio turnover, as próprias saídas das pessoas que, se o dinheiro não chega, vão à procura de ganhar mais, às vezes estão comprometidos com o projeto, outras vezes, se calhar, é ao contrário. Mas há aqui, de facto, eu diria, ler os sinais à nossa volta e nós próprios, entender isso e tentar perceber, ok, como é que podemos ajudar, e do particular partir para o geral. Se eu ajudo uma pessoa que tem filhos nesta fase, de repente todos se vão rever e todos vão sentir, e ir extrapolando. Depois, claro, com uma boa gestão financeira, tentando evitar pouco para fazer muito com pouco, mas isso sempre foi assim e talvez vá continuar. Mas sim, há um grande impacto do bem-estar nestes 3 tópicos e acho que podemos desenvolver um pouco mais à frente. E há aqui duas frasitas que usaste que vou aqui aproveitar para fazer aqui um bocadinho a ponte, que é o facto de termos diferentes gerações nas nossas organizações, não é? Uma porque, bom, a reforma parece que nunca mais chega, não é? Eu tenho sempre aquela ideia, faço mais um ano e aumenta mais uns meses no tempo que tenho que vir a trabalhar, portanto, o tema geracional ampliou-se, não é? E por outro lado, dos mais novos, a necessidade de trabalharem porque também querem ser independentes, comprar casa, arrendar casa e têm essa dificuldade. Portanto, os problemas
passaram a ser diversificados, não é? É um pouco como se calhar ter um filho pequenino, um adolescente e um mais velho. Os problemas são de várias naturezas. E disseste aí uma componente importante, que é o facto dos RH serem pai e mãe dos colaboradores, ou não serem. E aqui a pergunta que vos queria lançar é como é que, nesse sentido, apesar de poderem não querer ser pai e mãe, mas a verdade é que os colaboradores ainda hoje recorrem muito aos RH. Eu ontem ouvi numa conversa que alguém estava a fazer que dizia: nós RH estamos cá para ajudar os colaboradores, mas também para ajudar a liderança a gerir as suas equipas, porque senão de repente temos só um pai ou mãe quando podem haver mais. Então a minha pergunta é: como é que podem os RH, porque no final do dia há um papel importante aqui, ajudar a reforçar esta literacia financeira dos colaboradores e a valorizar melhor os benefícios estas salariais, porque tu falaste há pouco, ou seja, as necessidades são diferentes, mas será que os colaboradores depois percebem o valor daquilo que lhes está a ser dado? Portanto, como é que os RH podem ajudar ou devem ajudar neste desafio? E se calhar, Gonçalo, começando aqui por ti, da tua visão, e depois Rafael, vais dizer se no dia-a-dia é mesmo assim, ou se é uma lógica diferente, não é? Sim, eu trabalhei, além do que fazemos na PNS, eu trabalhei muitos anos em benefícios flexíveis e em benefícios no geral. Esse é sempre um tema. Portanto, escutar e perceber as pessoas que temos e através das lideranças das várias equipas. Eu reforço esta ideia de que a equipa da RH não vai a todo lado, não fala com toda a gente, não consegue perceber tudo. Portanto, acho que é um trabalho mesmo de equipa com todas as lideranças. Mas eu diria que perceber as necessidades... Eu faço aqui uma analogia para responder mais rápido. Se algum de nós tivesse acesso ao ChatGPT ou ao Gemini, dos colaboradores todos da empresa, e o que eles perguntam, o que eles procuram, não numa lógica de invadir a privacidade, mas para perceber, se pudéssemos entender, neste âmbito da literacia financeira e das nossas dificuldades, o que é que as pessoas andam à procura. Se nós conseguíssemos capturar esta informação, seria extraordinário, e iríamos perceber, se calhar, um bocadinho. Portanto, era pensar um pouco desta forma: o que é que nós sentimos que à nossa volta são as necessidades, e depois aproveitar os vários momentos em que, quando recrutamos, comunicar bem o pacote de benefícios, reforçar o pacote de benefícios nos aspectos em que eles tenham, em que haja impacto neste aspecto. O seguro de saúde tem características, promove mais os grandes riscos ou é mais para o dia-a-dia, ou ambas. Ao usar isto, conseguimos ter uma comunicação eficiente do que é qual é o impacto financeiro, qual é o investimento que a empresa está a fazer nesse pacote de benefícios, e o colaborador valoriza ou não. Podemos ter, obviamente, e agora diria que com ferramentas e com tecnologia, ou portal, ou newsletter, ou intranet, ou uma comunicação dirigida, ou formação. Não deixar também a pesquisa cega fora sobre o que é que a minha empresa diz sobre isto. E depois há momentos muito, muito óbvios. Sai um IRS jovem, há uma avalanche de questões sobre IRS jovem. Há momentos de ver no e-fatura, não se esqueçam das faturas, não é fatura que vai ter impacto no IRS. Se calhar mandar um lembrete a dizer isto. Portanto, há aqui várias iniciativas, conforme as prioridades de comunicação, de formação, com tecnologia ou menos, em que podemos adequar aqui a mensagem e ir percebendo o que é que preocupa as pessoas e ir lançando esse tipo de temas. Acho que é fundamental. Mas o Rafael tem, se calhar, também uma experiência muito prática. Deixo acabar aqui a minha resposta. E já agora, Rafael, vou aproveitar só para, se me permites, ligar aqui um bocadinho com aqui a pergunta que apareceu aqui momentaneamente, está relacionado com isso, não é? Ou seja, claro. Aqui alguém que já, obrigada desde já aqui pela participação, alguém que já passou pela experiência de dar aqui um benefício no sentido de tentar travar este absenteísmo, mas como é que no final do dia se isto realmente resulta, não é? E aqui fazer aqui um bocadinho a questão prática, porque também tu, Rafael, na organização, e a DNRED é uma organização como outra qualquer, também tem esses desafios, não é? Funciona? Estes benefícios ajudam a combater este absenteísmo? Claro, eu acho que a colega, eu acho que é Vânia, se eu não estou errado, me desculpa se eu falhei no nome, mas acho que foi isso que eu vi, da colega que fez a pergunta aqui.
ela falou um pouquinho de uma situação em que ela precisou atribuir, que eles tomaram a decisão de atribuir um prêmio financeiro de 150 euros, se eu não estou enganado, como forma de combater o absenteísmo das pessoas da empresa que ela trabalha, que na verdade o que ela observou foi um aumento desse absenteísmo num período aí, em comparação ao mesmo período do ano passado. E aí um pouco do questionamento dela é, olha, talvez não tenham sido ali alguns temas mais ligados à literacia financeira que tenham faltado para a gente aqui poder combater isso de uma melhor maneira. Eu acho que isso, eu acho que você está bem alinhada com aquilo que eu penso, Vânia. Eu acho que muitas vezes os RHs, eles estão muito preocupados ainda em dar às pessoas, né? Em entregar às pessoas aquilo que são os melhores benefícios. Eu acho que Gonçalo e Rosa falaram bem em termos de recursos, assim como eu sou um gestor financeiro, eles são limitados, então nós temos que tomar decisões conscientes e assertivas, mas essas decisões elas não passam só por atribuir benefícios ou só por fazer com que aquilo chegue aos colaboradores. Ela passa também para, antes disso, fazer com que as pessoas entendam o impacto na vida delas, né? Eu já me deparei com algumas situações, me permita aqui partilhar um exemplo pessoal, aqui, e tentando fazer um paralelo cultural, isso me deixou um pouco assustado na altura, mas depois eu entendi, do tema de pessoas que não queriam receber horas extraordinárias, ou, olha, preferiam que não se pagasse horas extraordinárias e tudo mais, e depois eu entendi muito em função da dinâmica da tributação do IRS aqui, dos escalões e tudo mais. Então, acho que todas essas questões, elas precisam ser, antes dessa decisão de se atribuir aquele ou este benefício, fazer com que as pessoas entendam como é que isso vai impactar a vida delas, né? E acho que isso tem vários momentos que os RHs têm para fazer isso. Acho que o primeiro de tudo é fazer, o próprio RH precisa se preparar melhor para isso. Né? Eu acho que, de novo, hoje essas questões acabam chegando ali para nós no dia a dia, mas eu acho que muitas vezes a gente não consegue dar resposta de imediato. A gente vai ali nos nossos colegas contabilistas, nos nossos colegas da fiscalidade e acaba buscando as respostas. Acho que a gente, como RH, precisa estar melhor preparado para poder dar respostas ali e transmitir mais segurança para os colaboradores. Então, primeiro, passa por uma preparação interna das equipes de RH nesses temas que até pouco tempo atrás não eram vistos como de RH. Segundo, incorporar em todos os touch points que nós, como RH, temos com os colaboradores esse tema. Então, olhem para o material de onboarding de vocês. Né? Ele toca em temas ligados ao impacto financeiro das componentes de compensação que a empresa de vocês está oferecendo hoje, porque quando a gente fala em literacia financeira, vale também a gente desmistificar o conceito, né? Eu acho que o Gonçalo aqui falou de medidas e tópicos muito simples que estão ligados à literacia financeira e que quando a gente fala em literacia financeira, a gente pensa logo em investimento em bolsa, aquela coisa super sofisticada. E, na verdade, também é isso, né? Mas não é só isso. Eu acho que tem coisas muito mais simples ali, que eu acho que ainda os RHs e os próprios colaboradores não tiveram atenção. Vou também partilhar um exemplo pessoal aqui, de um amigo que partilhou comigo uma situação, ele trabalha aqui em Portugal, numa empresa de tecnologia, né, em que os RHs não ficam aqui, ficam nos Estados Unidos, né, logo eles não têm tanto a vivência e o conhecimento da legislação laboral aqui, lógico, tem os apoios para isso, mas não vivem assim. O que aconteceu? Esse colaborador, ele, por algum tempo, recebeu ali a remuneração dele, a situação fiscal dele mudou, já não me lembro qual componente era, também a situação fiscal dele mudou, e ele simplesmente não sabia que precisava atualizar essa situação fiscal junto à empresa, ele precisava ir lá na tal declaração do artigo 99 e dizer, olha, esse ponto da minha situação fiscal mudou, tá bem? Ele não fez isso. O que aconteceu? A remuneração dele foi descontada por um escalão menor. Quando ele chegou e precisou fazer a declaração de IRS dele, ele se deparou com uma conta de 7 mil euros para pagar. Certo. Né? E, então, isso tudo por uma questão que poderia ser melhor tratada e melhor conduzida pela empresa. Então, vamos lá. Se preparem como RH. Invistam em todos os touch points que vocês têm. Acho que o Gonçalo falou, em momentos o IRS jovem é o tema, em outros momentos vai ser a própria declaração de IRS. Então, como é que nas nossas newsletters, nas nossas talks que nós temos, os nossos ali town halls que nós temos nas empresas, a gente pode falar mais desse tema, né?
e depois como é que a gente pode incluir estes fatores nos nossos planos de formação, né? A gente procura muito formar as pessoas naquilo que a gente chama de hard skills, hoje se olhando mais para soft skills, mas esse tema é um tema que hoje ainda está passando ao lado, né? E acho que, de novo, nós como RH, mesmo nos preparando, não vamos ter resposta para tudo, né? Não vamos conseguir sozinho conseguir dar resposta. E aí eu acho que entram aí parceiros, até a Paynest é um bom exemplo deles, que conta hoje com soluções que ajudam os RHs a prepararem as pessoas em temas de literacia financeira. Então, também aqui tentando fechar minha resposta e dar resposta para a Vânia, eu acho que talvez antes, Vânia, de pensar numa medida imediata de se dar um benefício, é tentar fazer com que as pessoas entendam o impacto que aquele benefício vai trazer para elas no dia, e de repente escolher formas diferentes de o fazer, formas que dentro da legislação, do compliance fiscal, possam também ser mais vantajosas para com que isso seja feito, e nisso nós, a Edenred, pode ajudar, né? Mas acho que vale perceber, porque muitas vezes, assim como aquele exemplo que eu dei lá no início das horas extraordinárias, as pessoas podem falar, vou receber 150 euros, ok, só que isso depois vai fazer meu escalão de IRS subir, não sei se é exatamente e outras complicações, enfim, exato. Tá bem? Eu acho que é Exato. isso. Eu vou aqui pegar, eu tinha aqui uma pergunta que, na verdade, aqui a Maria João, e desde já agradeço a pergunta aqui que colocou-a de uma outra forma, que é aqui qual é o papel que recai sobre os RH, para além do seu papel tradicional de gestão de pessoas. E aqui, refraseando, a Maria João, Human Resources People Advisor da Simplai, espero estar a dizer bem, acabou de mencionar aqui um ponto relevante, que é como é que definimos o papel, a ação dos RH em questões pessoais. Lá está, como aquilo o Rafael aqui referia, temos o IRS, as faturas, até onde é que os RH são a non-financial advisors, ou, Gonçalo, há algo que os possa ajudar a fazer este trabalho. Nós não é por acaso que o nosso CFO é Chief People Officer, mas até que ponto, não é, os RH, sem terem que se transformar num CFO, porque são papéis diferentes, até onde é que podem ir, até onde é que devem ir, mas não estão sozinhos. Gonçalo, ajuda lá aqui a nossa audiência a resolver este problema, ou este desafio. Sim, eu diria que o papel das equipas de recursos humanos é aquele que queiram definir que venha a ser. Agora, é indiscutível e é incontornável que as equipas de recursos humanos lidam com aspectos que são críticos para as pessoas e para a organização, e onde são vistas como, no mínimo, muito competentes ou até especialistas. E isto antes não era chamado de literacia financeira, mas uma vez mais sempre existiu. Processamento salarial implica retenção na fonte, segurança social, domínio do código laboral, das regras de teletrabalho, dos absentismos, das ausências, das férias, das licenças e também da gestão dos benefícios, portanto os seguros de saúde, se houver um seguro de vida, se houver planos de poupança-reforma, se houver cartão de refeição, obviamente, deve haver, e outros. Podemos agora pegar ginásios, o acesso a uma copa para poder, sei lá, e frigoríficos e micro-ondas e etc. Portanto, agora, nas vertentes laborais e nas vertentes de impostos, nas vertentes mais puramente financeiras, entre aspas, é verdade que nós, quem estudou temas de recursos humanos, psicologia, sociologia e gestão de recursos humanos, etc., não tem que se tornar um expert, um financial advisor. Porque há uma grande confusão também, o Rafael tocou aqui ao de leve neste aspecto, e eu também noto isso até comigo próprio. Uma coisa é literacia financeira e bem-estar financeiro. Outra coisa é termos influencers, digitais ou outros, e o tema dos investimentos parecer ser isto. A literacia financeira não se esgota em investir em cripto ou em ETFs. Para isso, e para muitos dos outros temas, acho que as empresas podem fazer várias coisas. Uma delas é recorrer a parcerias, é implementar ações de formação. Há várias empresas especializadas em fazê-lo bem feito, de forma permanente, de forma ocasional. No nosso caso, apenas tendo uma app, tendo uma solução com literacia financeira, um chat com artigos e com, por exemplo, formação complementar, eu diria que o segredo reside em ter dados, perceber de facto o que é necessário para decidir tomar iniciativas em que o retorno exista. Se é por ser moda,
que se investirmos em ETFs e em cripto, vamos fazer uma ação sobre isso numa população que se calhar está mais preocupada em conseguir poupar 20 ou 30 euros todos os meses, se calhar este desalinhamento vai acabar por fazer com que o retorno de uma iniciativa dessas não seja muito grande. E, portanto, as equipas de RH têm que também demonstrar o seu impacto, a sua relevância perante a administração, perante a área financeira, com os investimentos que opta por fazer, os recursos que opta por alocar. Portanto, e uma vez mais há coisas simples. Por exemplo, eu tenho na equipa, reforço com exemplos recentes meus, pessoas de 20 e poucos anos, todos mestres em investir em criptos, ETFs, com soluções digitais. Eu que sou um pouco mais tradicional e já vi, por exemplo, na crise de 2008, pessoas que tinham stocks perderem 80% ou 90% quando os bancos vão à falência, quando as seguradoras, etc. Eu já tento aqui pensar de outra maneira. Mas a regra de dividir investimentos sempre existiu. Portanto, quando eu vejo alguém que diz, eu meti tudo em cripto, tudo em ETF, tudo em Ethereum, tudo não sei o quê, então e se tiveres um filho, e se quiseres comprar uma casa, e se quiseres comprar um carro, ou viajar, depois logo se vê, está sempre a subir. Não é verdade. Agora, se calhar os mais velhos aprendem com os mais novos, e os mais novos também aprendem com os mais velhos, porque ter um ou outro depósito, certificados de forro, outras fontes, etc, etc. Basta, se calhar alguém que tem filhos, dizer aos jovens de hoje, olha, eu ensinei os meus filhos a fazer assim. O que é que acham? E esta combinação, se calhar, é grátis, porque faz-se uma sessão intra-empresa, intra-equipas, e o tema é discutido. E todos aprendem com todos, e não é preciso investir. Agora, depois há pessoas com mais informação, outras com menos, é preciso também ter o cuidado de alguma curadoria. Mas, em resumo, acho que há formas de ter apoio externo, tanto mais fácil de convencer e de decidir na administração de uma empresa se tivermos dados e que demonstram, que a preocupação é relevante, que é bastante significativa, não é porque uma pessoa é um geek de investimentos que todos devem aprender. Toda a organização, claro. Depois combinar as valências dos mais jovens com os intermédios, com os mais velhos, e se calhar daí tirar qualquer coisa interessante. E depois ir acompanhando. Mas sim, eu acho que há de facto o papel da RH que também é mais exigente, porque com a AI todos perguntam sobre tudo e querem uma resposta imediata, instantânea, e como se todos fossem especialistas. E as equipas da RH também. Tal como as chefias das outras áreas, atenção, isto é para todos. Portanto, acho que é aumentar o nosso próprio nível de capacidade, de exigência e de relevância, aprendendo nós próprios também em o que é que eu devo saber hoje para dar resposta às necessidades que existem. Munir-me de parcerias externas ou de ferramentas ou de apoio externo quando seja necessário. Isso é uma decisão com base em dados que o justifiquem, e ir ouvindo sempre para aprender e perguntar, ok, o que é que precisas? Como é que foste ver? O que é que já sabes? O que é que não sabes? E daí extrapolar para, se isto for relevante para muitos, se calhar, então temos uma vez mais uma iniciativa útil para todos, hoje e para as próximas semanas, no futuro. Sim. Exatamente. Eu acho que é isso, e acho que acabámos aqui por dar, espero eu, aqui resposta aqui à pergunta que nos tinha sido colocada, que isto não é um trabalho só dos RH, e portanto, de repente a equipa de RH não consegue transformar-se na solução, mas há aqui um ponto de partida, efetivamente, que está na equipa dos RH, não é? Seja na componente da escolha dos parceiros, no tema do apoio interno, porque, como falávamos, o fato de termos gerações diferentes ou equipas diferentes, há aqui uma troca de informação, uma troca de dados que é relevante. E um bocadinho relacionado com isso, e se calhar aqui começando, estou na dúvida se da teoria à prática, da prática à teoria, portanto vou começar da teoria à prática, leia-se. Depois o Rafael aqui concretiza em alguns casos que possa aqui realmente ter utilizado. Gonçalo, já foste falando aqui um bocadinho de uma forma aqui mais geral, que é que soluções é que podem apoiar esta gestão, porque efetivamente não tendo a equipa de RH que resolver todos os problemas, não é onde eles começam, é onde eles aparecem, não é onde eles começam, onde eles muitas vezes aparecem, não é? E portanto, o que é que se pode, o que é que existe hoje em dia, que soluções é que podemos estar aqui a falar para apoiar nesta gestão e na componente de bem-estar financeiro e mais tranquilidade do lado dos colaboradores, e depois passando aqui à prática, Rafael, aqui com o teu testemunho aqui mais prático também, para percebermos como é que isto impacta aqui no nosso dia-a-dia. Só dar aqui uma nota, se tiverem mais questões, não se esquecerem, vão colocando aqui no Q&A, já fomos respondendo aqui a duas, que já não falta aqui muito para nós terminarmos.
Mas, Gonçalo, que soluções é que podem aqui apoiar a gestão da RH nestes desafios? Sim, eu diria que, para além de ir reforçando tudo aquilo que a empresa já faz pelos colaboradores, comunicar bem nos vários momentos, na entrada, durante, às vezes nos processos de performance assessment, ou nos offsites, ou nos encontros, ou numa newsletter, ou num portal, ou nos vários canais, e também entendendo os momentos do ano, se calhar ir aproveitando para ir reforçando, tem que ser de uma maneira prática com recurso à tecnologia, seja por e-mail, seja por um portal de RH, seja com apps e com ferramentas que ajudem, nomeadamente os tais momentos em que é óbvio que vai haver aqui ou mais stress financeiro, ou mais questões e necessidades. Por exemplo, sai um novo orçamento de Estado com impacto. A discussão da lei laboral, que agora terminou em aparentemente nada, pelo menos por enquanto, iria ter alterações significativas. Os colaboradores iriam precisar quase de um apoio legal para perceber, quando fosse aprovado e conforme as alterações. Portanto, eu diria que a empresa se calhar consegue pôr à disposição de pessoas uma espécie de consultório legal e laboral, pode ser por e-mail e depois encaminham para um advogado externo e depois respondem ou não, ou fazem como se fazia antigamente, ir um fisioterapeuta à empresa, por exemplo, para temas de ergonomia, porque não ter 1 hora por mês, ou 2, ou o que for, se a necessidade existir, o recurso ao advogado da empresa para ajudar em temas laboral, ou à empresa que apoia na contabilidade externa e que possa responder. Ou se os recursos humanos tiverem alguém na equipa que seja capaz de o fazer, escutar e responder. Portanto, ou no IRS, ou no E-Fatura, ou no IRS Jovem, ou nos IMIs e IUCs, ou nas penhoras, ou nos divórcios, ou nos filhos quando nascem. Portanto, acho que era ir ouvindo. Agora, e puxando também aqui um bocadinho a brasa àquilo que é a nossa sardinha, ao trabalho que eu tenho visto, há aplicações e há soluções, como a nossa e outras, que, por exemplo, flexibilizam a receber o salário, parte do salário, dentro de um processo de payroll organizado e automático, mais cedo. Se calhar com isto ajudamos a fazer face ao stress financeiro ou a um planeamento, a uma gestão mais flexível de se tenho uma filha que faz anos ou a minha mulher que faz anos ou é Black Friday ou não sei o quê, e eu se puder antecipar 100 euros pela app e de forma automática, sem chatear chefias e sem chatear equipas de RH, eu consigo fazê-lo. E depois no fim do mês eu recebo um pouco menos porque pedi um adiantamento. Ok, isto é uma solução. Mas eu diria que há várias, há muita informação disponível online e se calhar perdendo pouco tempo consegue-se usando a tecnologia, também com AI, ir dando resposta a este tipo de necessidades. Os seguros têm papéis importantíssimos para outras coisas, o cartão de refeição também, etc. Portanto, acho que é ouvir um bocadinho e ir percebendo, consolidar a informação que existe e auscultar o mercado para ver que startups e que empresas e que ERPs é que oferecem soluções que nos ajudam aqui também, porque há muitas e não são caras, sequer. Certo. Rafael, na prática, como é que estás a resolver este desafio, não é, do bem-estar financeiro e, provavelmente, recorrendo a algumas destas componentes que o Gonçalo que aqui falou, não é? Acho que a gente também tem que entender um pouco, o RH tem capacidade de o fazer hoje? Nós, como equipe de RH, a gente tem tempo para investir nisso? Eu acho que essa é uma primeira análise muito importante para a gente fazer. E se a gente não tiver, entender também quais são esses ladrões de tempo nossos. Né? Acho que hoje nós, como RH, ainda estamos muito... por muitas vezes ali imersos em tarefas operacionais, em tarefas de pouco valor agregado, que nos impedem e roubam tempo para que a gente tenha mais disponibilidade para lidar com situações como essa. Né? Vou dar um exemplo aqui muito prático. Há algum tempo atrás, a gente tinha uma situação das despesas profissionais aqui. Né? Então, vou começar por aí. A gente tinha as despesas profissionais e a gente seguia
aquele velho rito, né? As pessoas faziam a despesa com o seu próprio recurso, na verdade, aquilo, elas acabavam juntando aquilo por algum tempo, porque depois elas tinham que ir preencher um ficheiro em Excel, entregar no financeiro, o financeiro conferia, passava para aprovar, e depois daquilo passou um mês para as pessoas receberem os valores, tá bem? A gente, só isso já, primeiro, você já impactou o fluxo de caixa do teu colaborador, né? Você fez com que ele colocasse recurso dele para financiar uma despesa profissional. A ineficiência do teu processo fez com que ele demorasse um mês para receber, né? Então, isso causa um problema, lógico, de fluxo de caixa para essa pessoa, e também vai causar, no fim das contas, uma menor satisfação ou até uma insatisfação dele com a empresa. Nós entendemos bem isso, por exemplo, há algum tempo atrás, e aí que nós começamos a relação que a gente tem hoje já de algum tempo com a Paynest, e a gente adotou a solução deles para que a gente fizesse ali o reembolso das despesas por ali. Então, hoje, basicamente, as pessoas já não têm mais esse tempo de juntar todas as faturas, porque elas, assim que tem a despesa, elas fazem scan da despesa ali com o telemóvel, ok? Aquilo já segue e já é integrado com a política que nós temos de viagem, então já checa algumas questões ali, e depois isso já segue para aprovação. Uma vez aprovada, é imediatamente creditada na conta do colaborador. O que isso faz? Lógico, acho que só aí já economizou um tempo que muitas vezes é dos RH de fazer a gestão disso e tudo mais, porque muitas vezes isso também tem implicações em payroll e tudo mais, e depois aumentou a satisfação das pessoas, né? Que antes demorava um mês e meio para receber, hoje demora muito menos. Então, acho que o tópico tá bem, temos tempo para investir? Ok, se eu não tenho, como é que eu arranjo tempo, como é que eu acho parceiros para me fazer esses ladrões de tempo sumirem? Acho que esse é um tema. Depois, acho que é nos preparar. Eu acho que, como vocês bem disseram, a gente não faz isso sozinho, a gente precisa contar com parceiros, mas a gente também precisa estar preparado. Então, passem a envolver os RHs, as pessoas de RHs de vocês, em assuntos mais financeiros. Essas pessoas, elas hoje, são elas que planeiam o orçamento de vocês, de payroll, elas têm noção disso, noção de todos os impactos. Preparem as pessoas para isso. Depois, eu acho que a gente já falou, usem todos os touch points que vocês têm com os colaboradores para comunicar muito bem em todos os temas. Então, todas as componentes de compensação, o impacto delas, né? Qual seria o impacto se, por exemplo, não fosse pago através desse benefício, fosse pago como remuneração. Eu acho que a gente já tem ferramentas e parceiros que fazem isso de alguma medida também. Então, procurem comunicar muito bem, né? E usar todos os touch points que vocês têm, sejam o onboarding, sejam ali os momentos de comunicação mais recorrentes que vocês têm, nas newsletters, nas reuniões que vocês têm, mais recorrentes, tragam isso para cima da mesa, né? Eu acho que uma das perguntas foi o papel do RH versus o papel de um advisor. Vocês não vão recomendar, não vão dizer invistam aqui, invistam ali, vai ali ou vai aqui, né? Certo. Mas cuidem para que as pessoas façam essa análise crítica, né? Que elas tenham uma preocupação. Tenham informação, não é? Exato, tenham informação suficiente para o fazer. O exemplo que eu usei lá atrás é muito simples, gente. Aqui, ela não, se aquele RH da empresa daquele meu amigo que eu usei como exemplo tivesse agido de uma maneira mais cuidadosa, ele não teria esse impacto de 7 mil euros numa tacada só. Ele estaria melhor preparado. Exato. Ele teria sido melhor diluído ali durante o ano daquele colaborador e ele não seria surpreendido. Então, vocês podem imaginar os impactos que isso causa na produtividade daquele colaborador, na satisfação dele durante muito tempo, até com que ele consiga se recuperar dessa questão, né? E busquem parceiros, eu acho que, como eu falei, a Paynest pode contribuir em algumas questões, a Edenred pode contribuir muito em fazer com que vocês entendam como otimizar dentro, lógico, de um compliance fiscal, da legislação e de tudo aquilo que a gente tem como framework na legislação laboral, para também oferecer um pacote de compensação mais vantajoso para a empresa e para o colaborador, né? E se preparem, tá bem? Rafael, Rosa, só 10 segundos para dar como exemplo. O Rafael comentou um aspecto que para mim é mesmo, como colaborador, é muito útil.
na nossa aplicação isto é muito bem resolvido. Se eu for almoçar convosco em trabalho, o facto de eu pagar um almoço e depois submeter para a contabilidade, para vir a ser reembolsado, etc. Ora, o facto de eu fazer leitura do QR Code, submissão na app, imediatamente digitalização com centros de custo, como deve ser, a minha chefia está no telefone e pode aprovar imediatamente, porque há um fluxo definido, e o dinheiro cai imediatamente para a minha conta passado 10 minutos, ou 15, ou 1 hora, ou 2, faz com que, do ponto de vista de eu ter adiantado 50, 60, ou 70 euros, ou 80 euros, para um almoço profissional, porque posso não ter cartão, ou posso ter cartão, mas não havia pagamento nesse momento, ou outra razão qualquer, ou mesmo tendo cartão, já não corro o risco de perder o papel, de ficar a arder com aquela despesa e recebê-la muito rápido. Do ponto de vista do meu bem-estar financeiro é maravilhoso. Do ponto de vista de quem adopta uma ferramenta destas, o facto de não haver erro, não haver fraude, estar lá o NIF, estar lá os centros de custo, não haver enganos, não se perder, não ficar ilegível, não ficar rasgada e não gerar problemas à equipa de tesouraria, contabilidade e recursos humanos, se for ajudas de custo ou quilómetros, é maravilhoso. Se for quilómetros, não haver fraude os comerciais esticam-se e põem sempre mais 10 ou 20 ou 30 quilómetros. O arredondamento. Há aqui um duplo papel das equipas de RH e financeiras, não é um trabalho sozinho, de como é que eu poupo tempo, muitas horas por ano ou por mês, liberto esse tempo para outras coisas. Como é que eu poupo dinheiro na fraude, nos processos, muitos milhares de euros por ano, e se eu demonstrar este retorno, como é que eu tenho da minha administração um ok para investir este tempo ou este dinheiro ou ambos noutras iniciativas, ou em mais iniciativas. Exato. Há um trade-off que nós conseguimos mais facilmente hoje obter e reforçar até o nosso próprio papel dentro da organização. Temos valor acrescentado, estamos a extrair menos tempo, menos dinheiro e a transformá-lo numa coisa muito melhor, numa estratégia, numa comunicação, numa nova iniciativa, etc. Portanto, é muito interessante. E isto ser feito de forma igual, eu penso que havia uma questão que estava a surgir, como garantir a igualdade. Esse eu acho que é sempre um tema. Havendo necessidades individuais, como é que garantimos esta igualdade, não é? Eu trabalhei mais de 10 anos em benefícios flexíveis. É sempre preciso interpretar um bocadinho a empresa e as pessoas, que é as idades, as necessidades, os perfis são muito diferentes. Nunca se agrada a todos com uma solução, mas a combinação das várias coisas permite ir equacionando. Quem tem filhos tem um reforço, quem tem pais tem outro, quem não tem outros, quem tem problemas de uma natureza tem um determinado tipo de apoio, mas se tiver depois mais tarde outro tipo de apoio. E há alguma flexibilidade na escolha, eu diria que é olhar para o todo, tentando ir resolvendo problemas concretos e depois as pessoas também vão evoluindo. Portanto, eu hoje não tenho filhos, mas vou ter. Eu hoje posso ficar chateado porque o meu seguro tem parto e eu sou homem e tenho 20 anos. Se calhar daqui a 6 meses ou 6 anos já tenho uma companheira e um filho e vou precisar. Portanto, isto vai evoluindo. Portanto, é ser inteligente também aqui. Exato, é o desafio. Eu aqui só para nós terminarmos, já estamos aqui mesmo nos últimos minutos, portanto eu vou só aproveitar para fazer aqui um breve resumo aqui da nossa conversa. Gonçalo e Rafael, obrigada aqui pela vossa partilha, que acho que faz aqui um bom match entre da teoria à prática, porque no final do dia estes temas são muito bonitos, mas nós não tivemos questões, uma praticidade, não os conseguimos resolver. Não tendo nós a solução, apresentámos acho que caminhos e alternativas que depois cada organização obviamente tem que ajustar à sua realidade. Nós aqui começámos por falar então um pouco aqui em forma de resumo, que o acesso à informação hoje em dia que os colaboradores têm, seja através da tecnologia, seja através dos AIs, tem um reverso da moeda, não é? Tem um reverso da moeda porque lhes dá acesso a muito mais informação, mas que se ela não for bem utilizada ou com falta de conhecimento pode não tornar as decisões mais corretas. E isso fez também com que o foco dos RH ou da equipa de gestão de pessoas tem vindo a evoluir. Não é? Portanto, o evoluir ou um acumular, não é? Ou seja, já não é só o foco na saúde mental e física, há um foco também na preocupação com a literacia financeira dos seus colaboradores, que tem um impacto, sem dúvida, e eu gostei muito aqui da palavra do Rafael, do presenteísmo, não é? Que acaba por juntar aqui todas estas componentes das pessoas estarem bem. Não esquecendo que o papel dos RH tem aqui um papel muito crítico, porque têm que identificar, mais do que ser um pai ou mãe dos colaboradores, mas identificar aqui as diferentes necessidades que existem dentro da sua organização e conseguir justificar, muitas vezes para a administração,
que isto é um investimento, uma necessidade de investimento e não um custo. E em termos de papel ou de responsabilidades, falámos aqui em coisas muito concretas. Tem que se preparar, claramente há um papel ativo e relevante da equipa de gestão de recursos, de gestão de pessoas. No entanto, existem outros touchpoints. Estamos a falar que é na área interna, um financeiro que apoia, os próprios líderes que gerem as suas equipas, portanto isto tem que ser um trabalho aqui conjunto com a equipa de RH, mas também parceiros externos que podem ajudar a ter soluções, não necessariamente com um custo elevado, mas que podem ajudar a resolver alguma parte destas preocupações. Não esquecer de comunicar bem, porque uma vez mais isto funciona para todo e qualquer benefício. Se nós não comunicarmos bem o impacto que tem, o ganho que tem, o colaborador acaba por não valorizar e mantém-se naquele loop do stress de eu não tenho solução para os meus problemas. A comunicação que o Rafael dava exemplo das newsletters, as sessões que existem, que as organizações quando se juntam, que são momentos de comunicação até às vezes muito mais pessoais, utilizar esses momentos para fazer isso. E aqui no final, tocando no ponto do tema das necessidades individuais versus igualdade ou equidade, porque não necessariamente é uma igualdade, mas é uma equidade, porque sendo as necessidades diferentes, obviamente temos sempre que fazer um bocadinho resolução daqueles que afetam a maioria, quando não conseguimos resolver todos, mas entender que nem todas as soluções são as mesmas e por isso às vezes temos que recorrer a um conjunto de soluções para poder abranger as várias necessidades, até porque temos gerações diferentes e cada vez mais a trabalhar ao mesmo tempo. Podemos ter às vezes 3 gerações a trabalhar no mesmo espaço e com certeza com necessidades diferentes. Portanto, não trazendo aqui a solução mágica, se houvesse era fácil, íamos aqui colocá-la aqui já no mercado, acho que encontramos aqui alguns caminhos que são chave e alguns momentos que são chave. Dito isto, agradecer a todos os que participaram aqui connosco nesta conversa e que nos estiveram a ouvir, que espero que seja útil, estaremos sempre disponíveis para conversar, para debater mais o tema, em concreto Gonçalo e Rafael. Obrigado pela vossa participação neste modelo aqui mais sala virtual e a próximos e futuros momentos que também tenhamos de partilha. Foi um prazer e obrigado. E bom dia para todos. E boa sorte logo. Exato. Acho que isso é o mais importante. Boa sorte logo. Muito obrigado pela atenção aí, pela paciência da audiência também. Obrigado, Rosa. Obrigado, Gonçalo aí, pela parceria, tá bem? Obrigada. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada.